Oi, minha gente amiga, gente querida, nós estamos chegando com mais um bate-papo aqui no blog do Mazzutti. E hoje, essa figura fantástica aí que está no outro lado, Maurício Souza Rosa. Maurício, há muito tempo já batalha pelas coisas do município, já batalha por questões de bem comum, comunitárias, e é filiado ao Democratas. E filiado ao Democratas se tornou presidente do partido em Taquara, onde elegeu o Marcelo Maciel, irmão do ex-presidente da Câmara, Ricardo Maciel, o Marcelo com 483 votos, e o vice-prefeito, seu Nelson Martins. Maurício, muito bom dia. Bom dia, Mazzutti. Bom dia a todos os teus ouvintes, as pessoas que acompanham o teu blog já há 10 anos, né, Mazzutti? O blog do Mazzutti há 11 anos, caramba, 11 anos, bastante tempo. Eu já estou no Democratas há 10, né? Então, fazendo aí esse trabalho, a gente vem plantando já há bastante tempo e agora começando essa colheita. Então, fico muito feliz de estar falando aqui contigo para falar um pouquinho sobre o Democratas, sobre o que foi a eleição e a perspectiva também a partir de 2021, né? Eu acho que isso também é algo que está no horizonte daqueles que nos acompanham. Estou à tua disposição, Mazzutti. Como é que foi levar o Nelson Martins, essa figura fantástica? Eu tenho uma admiração muito grande por ele, 8 vezes se reelegendo consecutivamente, deve ser quase um recorde brasileiro aí, e não é à toa que alguém se reelege 8 vezes. Como é que foi levar ele para os Democratas? Mazzutti, eu vou te dizer o seguinte, dentro do processo que se estabeleceu ainda no ano de 2019, eu vou voltar um pouquinho antes, 2018, para te entender como é que nós chegamos ao nome do seu Nelson e como aconteceu essa vinda dele para o Democratas. Em 2018, logo passado o processo que elegeu o presidente Bolsonaro, eu sentei com o Marcelo Maciel, que na época era presidente do Podemos, aqui em Taquara. E aí eu disse para o Marcelo, nós dois estamos em partidos que são considerados pequenos aqui no Rio Grande do Sul, né? Embora tenham uma expressão com senadores, deputados federais no centro do país, no centro-sudeste, aqui na região sul são partidos pequenos. Nós não podemos ir para uma eleição lá em 2020 fragmentados, porque a regra eleitoral mudou, nós vamos precisar ter candidaturas próprias para vereadores, então nós precisamos estar unificados dentro de um único partido, e nós temos ideias muito parecidas, muito próximas. E aí eu conversando com o Marcelo, aprofundando esse diálogo, entendemos e chegamos a um denominador comum de que o melhor seria o Marcelo e o grupo que ele tinha filiado ao Podemos se aproximar do DEM, se filiar no DEM e construir a partir daqui um projeto onde nós pudéssemos olhar para a cidade e para as pessoas, independente de quem estivesse governando. Então, esse foi o primeiro passo. Então, lá em 2018, Marcelo e um grande grupo veio com ele, nós unificamos daí o partido, o DEM ficou mais forte a partir daquele momento, e aí nós começamos a construir uma caminhada de independência. E aí nós começamos a perceber que havia espaço para essa construção. E visitamos pessoas, conversamos com empresários, conversamos com professores, conversamos com inúmeros membros da nossa comunidade, e surgiu a ideia do Democratas lançar um candidato a prefeito. E aí nós nos lançamos naquele momento, o Marcelo e eu, como candidatos, como pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito pelo Democratas, em 2019. E aí nós começamos essa caminhada de construção política, começamos a regimentar outras pessoas ligadas à política que queriam concorrer a vereadores, e aí nós conseguimos chegar em um grupo, lá no final de 2019, de 14, 15 pessoas, para concorrer a vereador, com a perspectiva de que o Marcelo seria candidato a prefeito e o Maurício vice. Bom, passado esse período, nós começamos a nos reunir com outros partidos políticos.
E aí nós sentamos, junto com o PSDB, junto com o PSB, junto com o PDT, junto com o MDB, que estava o seu Nelson, né? E aí eram 5 partidos naquele momento reunidos, conversando, dialogando, tentando encontrar, né, uma solução para o município e nomes que pudessem atender à expectativa da população. E aí nessas reuniões estavam lá, cada partido tinha o seu indicado ao cargo de prefeito, né, de pré-prefeito naquele momento, pré-candidato. Então estava lá o seu Nelson pelo MDB, o Luiz Felipe pelo PSDB, a professora Cirlei, que era indicada do PSB, mas na época ainda estava filiada ao PTB, né? Estava a vereadora Carmen já como indicada do PDT, mas também ainda filiada ao PTB, porque não havia acontecido a janela para troca partidária, né? E o Democratas com o Marcelo. Então, esses 5 nomes passaram a se reunir para tentar encontrar um nome em comum. Teve 2 reuniões, na verdade. E na segunda reunião, o seu Nelson disse o seguinte: olha, eu só permaneço como pré-candidato do MDB se o MDB apresentar pelo menos 16 candidatos a vereadores. Aquilo para nós, para mim principalmente, soou como meio como um obstáculo bastante difícil de acontecer, porque a gente que trabalha no meio político e que acompanha o meio político sabia mais ou menos como estava a situação do MDB dentro do município e que dificilmente teria candidaturas, como de fato não teve, né? Então, passada aquela reunião, eu chamei o Marcelo e eu disse para o Marcelo, o Marcelo tem um carinho muito grande pelo seu Nelson, né? O seu Nelson, o Sérgio Maciel é o primeiro e único pai verdadeiro do Marcelo, mas o pai político do Marcelo é o seu Nelson Martins. E aí eu chamei o Marcelo e disse: Marcelo, fala com o seu Nelson. E ele está dizendo em 16 vereadores pelo MDB e mostra para ele que nós já temos 15 candidatos. Mostra para ele que o Democratas já tem esses pré-candidatos a vereadores. E que se ele vier para o DEM, aí é uma decisão tua, tu pode abrir espaço para ele concorrer pelo Democratas. E aí o Marcelo disse: será que ele toparia? Eu disse: cara, eu acho que tu é a única pessoa que pode fazer isso. Né? Tu tem que conversar com ele e ver quais são as expectativas dele. E aí o Marcelo fez isso. O Marcelo foi até o seu Nelson, conversou com o seu Nelson, falou do nosso projeto, falou da intenção de independência que nós tínhamos num projeto coletivo em prol da nossa comunidade, enfim. E o seu Nelson pediu um tempo, que precisava de um tempinho para pensar a respeito disso tudo. E aí, depois de 1 ou 2 dias, o seu Nelson entrou em contato com o Marcelo e disse para o Marcelo: Marcelo, vou aceitar o convite do Democratas. Vou ir para o Democratas, tá? Mas nós queremos fazer um trabalho de independência. Eu disse: olha, é o que nós queremos. Foi assim que se deu a vinda do seu Nelson, através de uma construção política que começou em 2018, com 2 grupos, com o Democratas e com o Podemos. Depois, 2019, com a indicação do Marcelo como pré-candidato a prefeito. E aí, culminando, né, na retirada da pré-candidatura do Marcelo, em substituição, o nome do seu Nelson. E aí, depois, os diálogos permaneceram com aquele grupo de outros partidos. Os outros partidos acabaram... o PSDB quis lançar a candidatura própria, a Carmen acabou não filiando no PDT e se filiou no Republicanos e também lançou a candidatura própria, então permaneceu na mesa de discussão ali apenas o PSB e o Democratas. E aí, dentro de um acordo entre as 2 legendas, a professora Cirlei foi a indicada a prefeita e o seu Nelson a vice, e culminou com a vitória no dia 15 de novembro aí, o último na eleição. Então, foi assim que se deu a construção, para te entender e os teus ouvintes entenderem como que aconteceu a vinda do seu Nelson para o Democratas. O Luiz Felipe, o Fifi, também foi candidato a prefeito nessa eleição. E
eu sei que vocês sempre tiveram uma ligação muito grande, amizade, e me surpreendeu no momento em que o Maurício Souza Rosa não estaria ao lado do Fifi, sim ao lado da professora Cirlei. Por que isso? Primeiro que nós sempre tivemos em partidos diferentes. O Luiz Felipe sempre foi tucano, sempre foi PSDB, e eu construí o Democratas em Taquara para ter um projeto de independência. O Democratas apoiou o PSDB em duas oportunidades, na eleição de 2012 e na eleição de 2016. E nós entendíamos que, nesse momento, o Democratas tinha que ter um papel de protagonismo, tinha que ir para uma majoritária, para fazer parte de uma majoritária. E naquelas discussões anteriores que eu mencionei para ti, que haviam 5 partidos sentados conversando, teve um determinado momento em que, e aqui eu vou ser bem franco contigo e com os teus ouvintes, e vocês vão lembrar que o professor Delmar era pré-candidato a prefeito durante um bom tempo. E naquele momento em que as discussões... Maurício, ele era pré-candidato, o partido divulgando isso, porque ele, na realidade, nunca afirmou isso, né? Exato, exatamente. Só que aí o partido divulgava isso, né? E aí o que aconteceu? No nosso grupo de trabalho em que nós estávamos nos reunindo, havia um sentimento de que, e aí era um sentimento externado pelo próprio Luiz Felipe, que se o Delmar fosse candidato a prefeito, ele não seria candidato, porque entendia que haveria um conflito de eleitores, que é o mesmo público, que tem uma ligação de um passado histórico com a fundação da FACAT, enfim, uma série de coisas e elementos que, naquele momento, o Luiz Felipe dizia que se o Delmar fosse candidato, ele não seria candidato. E aquilo ali, para nós, enquanto democratas, não era interessante, porque nós tínhamos que ter uma definição. Eu tinha um compromisso com a estadual em que nós lançaríamos ou candidato a prefeito ou vice-prefeito em Taquara. Então, eu não podia ficar na dependência de saber se o candidato A vai ser candidato e o candidato B vai ser, entende? Não tinha como. E aí, quando nós construímos a ideia da coligação com a professora Cirlei, com o PSB, aí o PSDB tomou por decisão de concorrer. Mas aí nós já tínhamos trazido o seu Nelson e nós já tínhamos dado carta branca para o seu Nelson construir a aliança de majoritário. Afinal de contas, era o nome dele que estava sendo colocado à frente do processo. Então, nesse momento, não cabia mais ao amigo Maurício, do amigo Luiz Felipe, tentar compor qualquer coisa, não. Aí é uma questão de instituição partidária. E o partido fez a sua escolha, né? Se reuniu o diretório, definiu as bases programáticas daquilo que queria para a administração do município e escolheu fazer essa coligação com a professora Cirlei. É importante dizer que o próprio Luiz Felipe esteve reunido junto com o Democratas e com o diretório do Democratas, colocando as suas ideias. E, dentro dessa reunião, após essa reunião, o partido escolheu a candidata Cirlei. Então, foi tudo muito transparente, muito republicano o processo que nós realizamos internamente. A escolha da nominata de vereadores e a eleição do primeiro vereador do Democratas em Taquara, o Maciel. Nós buscamos dentro da comunidade pessoas que tinham um alinhamento ideológico de centro-direita, tá? Com um pensamento voltado às liberdades individuais, à liberdade econômica, à geração de emprego, à desburocratização da máquina pública, né? A potencialização de servidores técnicos junto a futuras administrações. Isso tudo foi ponderado, né, quando a gente buscou alguns nomes. E, é claro, tu tens que buscar também os líderes comunitários, aquelas pessoas que, dentro da sua região, conseguem maximizar, né, o potencial de votos ou
ou fazer com que as ideias sejam proliferadas ali naquele meio, dentro desses princípios que nós tínhamos escolhidos. E aí nós fomos em busca dessas pessoas. E aí nós tivemos 20 candidatos, né? 20 concorreram pelo Democratas, alcançamos uma votação de 2.374 votos, né? Todos esses candidatos, o que deu o primeiro vereador eleito pelo Democratas, né, em Taquara, que foi o Marcelo Maciel, com 483 votos. Tá? Então, é um trabalho conjunto, é um trabalho do todo, que foi minuciosamente preparado ao longo de 2 anos e que, graças a Deus, a gente conseguiu ter êxito nesse trabalho, nessa empreitada. Né? E agora, depois do serviço feito, como é que fica o panorama a partir de 1º de janeiro? Como é que está o município de Taquara? Qual é o calcanhar de Aquiles do município? O que foi feito de bom durante os 8 anos do Titinho, na tua visão? Mazzucchi, olha só. Primeiro, é importante dizer que mesmo estando na oposição ao longo dos últimos 8 anos, culminou com o mesmo período em que eu atuei e continuo atuando junto da equipe do ministro Onyx Lorenzoni. Durante todo esse tempo, nós tentamos trazer recursos para o município, apontamos algumas emendas, algumas foram efetivadas, outras não foram efetivadas. Né? É importante se dizer não foram efetivadas porque o governo não apresentou projetos para ocupar esses recursos, tá? O governo municipal. Então, a gente perdeu recursos ao longo desses 8 anos. Quero entender que não tenha sido por causa de uma perseguição política, porque era o Maurício que estava fazendo os encaminhamentos, mas, ao mesmo tempo, eu fico chateado porque, se não foi uma perseguição política, foi uma incapacidade técnica de planejamento para poder aproveitar esses recursos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Democratas, independente de quem vencesse as eleições, permaneceria atuando da mesma forma que vinha nos últimos 8 anos, com responsabilidade, com ética, com transparência, buscando recursos para o nosso município, como nós fizemos já agora. Logo depois da eleição, o Marcelo e eu viajamos para Brasília para liberar recursos que estão contingenciados lá e que vão possivelmente ser liberados agora, nessa próxima semana, num governo que não é nosso. Provavelmente vai ter recursos liberados agora na área da educação, na área do desenvolvimento econômico e na área do saneamento. Tá? São recursos que estavam lá presos, que nós fomos trabalhar, atuar politicamente para liberar. Os recursos devem ser liberados entre o dia 20, 21, 22, desse atual governo. Tá? Trabalho do vereador eleito Marcelo Maciel e do Democratas de Taquara. Então, é isso que nós pensamos e é assim que nós trabalhamos. Nós queremos o bem do nosso município. Tu perguntaste assim, o que foi feito de bom. Eu acho que a gente tem que reconhecer, sim, aquilo que foi feito em benefício da comunidade. É inegável, por exemplo, que nós tivemos um avanço muito grande na questão do calçamento e na questão dos asfaltos. Tá? Mesmo com toda a controvérsia existente, às vezes batendo de frente com decisões do Ministério Público e tal, nós vimos que teve um avanço. Nós precisamos de uma cidade mais moderna, nós precisamos de uma cidade com mobilidade. Tá? E isso passa por calçamento, isso passa por asfalto, e é inegável que o prefeito Tito fez isso ao longo dos 8 anos dele. Agora, o que me incomoda é o fato de que nós, tirando o asfalto, não tivemos nenhuma obra, nenhum projeto, digamos assim, que tenha sido iniciado e concluído nos 8 anos do prefeito Titinho. Tá? Não tem nenhum projeto que tenha sido iniciado, tenha sido gestionado pela administração dele, que tenha um início e que tenha um fim dentro dos 8 anos. Tu vai poder me dizer, mas ele concluiu a Rua Coberta. Não começou com ele, mas ele concluiu a creche, era obrigação, 2 creches que ficaram paradas aí, o primeiro mandato inteiro foi concluído no meio do segundo mandato, né? E por aí vai. E aí, quando a gente vai agora para o Portal Mais Brasil, a gente fica ainda mais preocupado, por quê? Porque não tem nenhum projeto lá para a gente trabalhar para os próximos anos. Então, nós não encontramos nada. Nós chegando agora, nós não temos projetos nós não temos
nada para buscar para se trabalhar aí 2021, 2022, tá? A não ser aqueles projetos que são de ligações diretas, né, com o FNDE, com o MDE, com a Secretaria Nacional da Saúde. Esses projetos continuam funcionando, né, porque são programas, políticas de governo, né, políticas do governo federal que se estendem para o município, isso sim está funcionando. Mas a gente não tem nenhum projeto municipal, a gente não tem nenhuma ideia para se trabalhar. Tá? Então, nós vamos chegar, quem for administrar agora, a professora Cilei, vai chegar lá e vai ter que construir do zero todo um programa, né? Vai ter que fazer já, projetar, julho do ano que vem, o plano plurianual dela para os próximos anos, pensando em alguns outros projetos, em várias outras áreas, já que foi uma concentração muito grande na questão do calçamento e do asfalto. Tá? Então, isso foi feito de bom. Agora, todas as outras áreas ficaram, né, pendentes. Então, a gente vai precisar trabalhar essas outras áreas também, né? Maurício, tu falaste que está há 10 anos ligado ao Democratas, mas desde que eu te conheço, poxa, tu tem mais ou menos a minha idade, nós temos aí em torno de 40 anos, mas o Maurício eu conheço desde de gurizão, de parado nas esquinas discutindo política. Isso. Como surgiu Democratas na tua vida? Como é que surgiu a política na tua vida? Cara, eu venho de uma cidade pequenininha chamada Santa Bárbara do Sul, né? Uma cidade lá pertinho de Carazinho. Nós falávamos antes daqui da entrevista, né? Eu trabalhei em Carazinho e minha filha passou lá em Carazinho, no hospital de caridade de Carazinho, na época. Isso, hospital de caridade. Então, assim, a gente vem daquela região lá e eu, em casa, sempre ouvi muito sobre política. Meu pai, minha mãe discutiam, né, sobre política. A minha irmã, ela iniciou muito cedo no movimento estudantil, ela é professora, né, ligada aos sindicatos dos professores. Então, a minha imersão na política, ela se deu quando eu tinha 15 para 16 anos. Antes ainda, com 14 anos, na política de grêmio estudantil da escola onde eu estudava, né, fazia ensino médio lá em Santa Bárbara do Sul, fui presidente de grêmio estudantil, e aquilo ali foi uma coisa que foi me motivando a gostar de política, a entender que é a política que define tudo, né, a respeito da vida do ser humano, né, é a política que define o preço das coisas, é a política que define quem é atendido e quem não é atendido numa fila de hospital, por exemplo, é a política que define quem recebe e quem não recebe remédio, é a política que define o preço da luz, o preço da internet. Então, quando nós entendemos que é a política que vai moldar a nossa vida, tu tem dois caminhos. Ou você ignora isso por completo e você é comandado por aqueles que irão participar da política, ou você vai participar da política. Então, eu, desde muito cedo, desde muito jovem, eu entendi que era necessário participar da política, apesar de todos os problemas que a gente pudesse ter, ou de todas as críticas que pudessem surgir dessa participação. Então, a política na minha vida começou muito cedo. Tá? E o Democratas, ele surge a partir de 2010, quando nós começamos a buscar um trabalho, na época aqui em Taquara, para eleger o falecido Fabiano Matti, prefeito. Então, o Fabiano havia sido eleito em 2008 o vereador mais votado da cidade, com uma votação absurda, 1.799 votos, e nós havíamos eleito o prefeito Délcio naquela ocasião, e já um ano e meio após o prefeito Délcio estar no comando do município, a gente percebeu que algumas coisas não estavam acontecendo de acordo com aquilo que havia sido projetado. E aí o nome do falecido Fabiano começou a surgir com muita força. Tu has de lembrar disso, né? De que era um nome novo, precisava de uma política nova e tal. E nós, todos
da mesma idade, né, muito próximos e amigos do Fabiano, resolvemos criar um grupo de trabalho para tentar viabilizar a eleição do Fabiano. E aí, nesse momento, eu tive o meu primeiro contato com o Democratas. Tá? Eu fui escalado para buscar partidos que pudessem estar próximos e coligados com o Fabiano naquela oportunidade. E eu te confesso que até então, embora tivesse uma convivência política desde muito cedo, eu perfilava uma ideia de centro-esquerda. E não tenho vergonha de reconhecer isso. Porque todo adolescente, né, ele quando começa a ter contato com as histórias do socialismo, né, com Marx, né, e principalmente quando tu vens para ouvir a história, agora me fugiu o nome do médico famoso, aquele que andava de moto pelas Américas toda, Che Guevara, né? Quando tu escutava as histórias de Che Guevara e tal, aquilo acaba sendo algo motivador para o adolescente. Então eu permeava esse campo, né, da centro-esquerda. E quando eu tive contato com o Democratas, eu percebi que era uma ideia absolutamente antagônica àquela que eu até então tinha sido apresentado a respeito da política. E aí eu resolvi começar a estudar um pouco mais. Tá, mas que história é essa? Né? O que é liberalismo? O que é liberalismo econômico? O que são liberdades individuais? E aí eu me encontrei, eu disse, opa, é isso aqui que eu acredito, porque eu sempre batia de frente com várias coisas que eu encontrava lá na centro-esquerda e que eu percebia que os caras não defendem eles não defendem a propriedade privada. Né? Então, peraí, mas se o cara lutou uma vida inteira para ter a sua própria casa, para ter a sua moradia, para ter a sua chácara, para ter a sua fazenda, e daí agora os caras não estão defendendo essa propriedade privada. Né? Ou, peraí, os caras não defendem a possibilidade de autodefesa. Né? Então quer dizer que eu não posso me defender, eu tenho que ficar à mercê do ladrão. E aí eu comecei a ver tudo aquilo que conflitia com aquilo que eu acreditava. E aí teve um outro fator que é o quê? Eu me colocava como cristão, e aí eu começava a ver algumas coisas que, peraí, esses partidos aqui estão defendendo o aborto. Não, mas é o aborto. Ah, mas esses partidos aqui estão defendendo a livre comercialização de drogas. Não, mas eu não defendo. E aquilo ali foi fortalecendo a minha ideia e eu me encontrei dentro do Democratas meio que ao acaso. Né? Eu fui para o Democratas para encontrar um partido que era apenas para dar uma solidificação eleitoral num determinado processo lá de 2012. E de lá para cá, quando eu entendi o que é o Democratas, o que é a direita e essa guerra que a gente vive, né, no Brasil, essa guerra ideológica, então eu passei a fazer política de verdade. Né? E foi assim que o Democrata surgiu na minha vida. E aí que nós conseguimos construir de lá para cá, ao longo desses 9, 10 anos, e chegar hoje a ter uma representatividade de um vice-prefeito, um vereador eleito, enfim. Né? Então, foi assim que a política surgiu na minha vida e foi assim que o Democrata surgiu na minha vida. Maurício, para a gente caminhar em encerramento, como é que é o teu dia a dia? Em trabalho, enfim, muitas viagens, como é que é? Era até antes da pandemia. Né? Eu atuo em 18 municípios da região. Né? Então, a agenda geralmente era de segunda a sexta-feira, em todas as cidades aqui onde a gente atua, sempre tinha alguma reunião. Né? Então, para te ter uma ideia, eu atuo em Riozinho, Rolante, Taquara, Parobé, Nova Hartz, Araricá, Sapiranga, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Cambará do Sul, Jaquirana, tá? São Francisco de Paula. Então, toda é uma macro região aqui, em que nós nos reunimos com prefeitos, com secretários, com vereadores, né? Sempre captando pautas que são levadas para os gabinetes dos deputados, tanto na Assembleia Legislativa,
né, quando há uma demanda que pode por ali ser encaminhada, ou para os deputados federais, através do gabinete do deputado Onyx Lorenzoni, hoje ministro, né, ou mesmo encaminhamentos direto via secretarias, né, e também intercâmbio de ideias. Então, às vezes, um problema que afeta Taquara e que foi solucionado em Taquara está acontecendo a mesma coisa lá em Rolante. Então, tu levar, fazer essa ponte, de levar essa construção de ideia, olha, lá foi, pode resolver aqui também dessa maneira. Então, tem sido assim o trabalho, né? Nos últimos 8 anos tem sido com muitas reuniões, muitas demandas, apontamentos de emendas, busca de recursos, projetos encaminhados. E eu brinco assim, ó, infelizmente, por causa do distanciamento político que nós tínhamos com a administração local, nós conseguimos fazer nos últimos 8 anos muito mais pelos municípios da região do que propriamente por Taquara. E eu espero que a partir de 2021 isso mude. Não que nós vamos deixar de trabalhar pela região, não. Pelo contrário, nós vamos continuar atendendo a região, mas nós queremos que aqueles projetos, aquelas ideias e aqueles recursos que vêm para Taquara possam ficar e ser utilizados aqui. Essa é a grande meta, esse é o grande objetivo, né? Então, meu dia a dia era de muita viagem. Hoje, ele é basicamente isso que a gente está fazendo aqui, né? Em função da pandemia, é muita reunião via Zoom, é muita reunião via Google Meet, WhatsApp. A gente tem utilizado das tecnologias e, eventualmente, tá, tem viajado a Brasília, Porto Alegre, para fazer os encaminhamentos mais diretos, aqueles que não têm como ser feitos ou que são necessários levar documentos em mãos, para atender aquilo que chega até nós vindo dos diversos municípios. Outra coisa, nós não atendemos só o Democratas, né? Quando a gente faz essas visitas, quando a gente visita as instituições, câmaras de vereadores, prefeituras, né, ou instituições privadas, nós trazemos as emendas, as demandas da comunidade. Não são demandas do partido do Democratas, ou não são demandas só que o Maurício vai buscar. Não, a gente busca as demandas da nossa comunidade. Para encerrar, Maurício, aliás, eu conheço o Maurício não tinha essa barba branca, né? E eu tinha cabelo ainda. Maurício, a tua vida no dia a dia fora da política, eu sei que tu é uma pessoa religiosa, ligada à Igreja Adventista, né, Maurício? Isso. Mas o Maurício joga bola, torce por um time de futebol, toca violão, guitarra, pula corda, o que faz o Maurício? Então, o Maurício é pai de 4 filhos, né? Então, eu tenho 4 crianças em casa, né? Então, quando eu não estou trabalhando, geralmente eu estou fazendo alguma coisa ligados às minhas crianças, né? Ou acompanhando eles em corais. O meu menino, eu tenho 3 meninas e um menino. Meu menino toca violão, eu tenho uma outra menina de 13 anos que é apaixonada por violoncelo, né? Tem uma nenê de 2 anos que toma muito tempo da gente, né? Quando está acordada, ela está correndo de um lado para o outro, a gente tem que estar acompanhando ela. Futebol não jogo mais, em função do peso, né? Tentei jogar outro dia, estourei o joelho e o tornozelo, então eu abandonei. Jogo futebol só pelo videogame, então quando dá, é algo que eu gosto, eu jogo ali o FIFA, né, no videogame, e atuação, nós temos o nosso credo, né, aquilo que a gente acredita. Eu não gosto de ficar fazendo proselitismo, né? Eu acho que cada indivíduo ele precisa se reconectar com Deus de alguma forma, né? E a determinado momento da sua vida vai entender essa necessidade e vai encontrar essa conexão do jeito que lhe couber, né? Então não cabe a nós ficar fazendo proselitismo ou tentando convencer as pessoas a ir ou ter uma religião ou ir para uma igreja. Eu acho que isso não cabe mais, tá? Posso estar equivocado? Posso, mas é o meu modo de pensar, né? Eu acredito em um Deus, eu tenho uma fé, mas eu não fico fazendo disso um estandarte ou querendo que isso me justifique sob qualquer outro pretexto ou que isso sirva também
como muitos fazem aí para angariar votos ou para buscar uma projeção dentro da comunidade, não. Tá? Eu desenvolvo a minha fé lá no meu cantinho. E uma dedicação aos amigos, sempre que posso, procuro estar... A gente tem uma confraria, né? E essa confraria também está impedida de se reunir agora nessa pandemia, né? Mas a gente tem uma confraria ali onde eu sou o mais novo, tenho 40 anos, e o mais velho tem 93 anos, completando esse ano. Então a gente está ansioso aí por se reunir. E queria fazer uma reunião agora no final de ano, mas acho que não vai ser possível também, em função aí do aumento de Covid na região, né? Todo cuidado é pouco. Maurício, eu quero agradecer a tua presença aí, só para lembrar, tu falaste dos teus filhos, a tua companheira no coral, coisa e tal. A minha filha estudou durante 6 anos no IACS e ela sempre disse que a melhor coisa que eu fiz por ela até hoje foi ter colocado ela no IACS, onde ela aprendeu valores, e ela acabou se envolvendo de uma maneira tal em coral, em desbravadores, em aula de não sei mais o que, de banda, de colégio, que para mim hoje me orgulha muito saber que ela leva consigo, hoje é mãe de família, né, mora em São Paulo, leva consigo o cuidado aí do IACS, aí, que é um colégio reconhecido mundialmente, né? Eu vou te dizer o seguinte, eu tenho uma satisfação muito grande. Eu só estou em Taquara hoje graças ao IACS, tá? Porque, como eu te disse, eu sou natural lá de uma região norte do estado. Eu sou natural de Panambi, vivi muito tempo em Santa Bárbara, e na adolescência, com 16 anos, acabei vindo para o IACS para estudar. Estudei ali no colégio, fiquei trabalhando um tempo ali. Depois eu até voltei para Santa Bárbara por um curto espaço de tempo, mas acabei retornando para cá, casando, né? Encontrei a minha esposa no IACS, a gente se conheceu lá no IACS, né? E aí o IACS ele foi para mim e ainda é um centro onde muita coisa mudou e aconteceu na minha vida graças ao IACS. Tá? Então, eu tenho a minha filha mais velha, completou 17 anos e terminou o ensino médio agora, né, esse final de ano, e me enche de orgulho porque ela terminou uma média no terceiro ano de 9,8, a média final dela, né? E ela estudou toda a vida dela, graças a Deus, Deus nos deu essa possibilidade dela ter estudado desde os 3 anos no IACS. Então, 14 anos que ela estudou na instituição e concluindo agora o ensino médio, né? E eu tenho as outras crianças em idade escolar também estudam lá. A minha esposa, ela dá aula lá no colégio, né? Há 10 anos ela leciona no IACS. Então, realmente ali uma escola, como tu disseste, com reconhecimento mundial e que nos enche de alegria e de orgulho fazer parte dessa história ali, uma história de 90 anos, né? Obrigado, Mazzucchi, obrigado pela oportunidade, tá? De contar um pouquinho da nossa vida, da nossa experiência, né? E eu te convido aí para a gente tomar um café e escrever aquele livro, hein? Causos de Rádio aí. Isso aí tem que sair, hein? Vamos botar. A gente tem que botar essas histórias no papel aí, hein? Tá certo. Um abraço, Maurício. Fica com Deus aí. Tá certo? Um abraço. Fique com Deus todos vocês. Paz e bênção. Maurício Souza Rosa, presidente do Democratas, falando aqui no blog do Mazzucchi.